Bem, quando eu e o Thiago nos conhecemos, há mais ou menos uns 3 ou 4 anos, a gente sentia falta de um evento que desse conta da produção de contos que a gente já fazia. A cidade tem uma tradição muito grande de saraus de poesia, onde o conto não tem muito lugar devido ao seu tamanho. E a gente começou a pensar na possibilidade de criar um evento que fosse mais intimista. Daí é o embrião do Aleatórios, um lugar onde escritores, leitores e ouvintes se reunissem para ler, escutar, comentar e analisar contos um dos outros, né? Contos autorais. Esse é o embrião do Aleatórios. Fizesse com que a gente valorizasse mais o texto e menos a figura do escritor. A gente queria colocar o texto em primeiro lugar e depois que viesse a assinatura. Carlos Urch deu uma ideia de que ele viu em algum lugar que as pessoas faziam leituras de contos às cegas, sem saber quem tinha assinado. A gente ficou fascinado por essa ideia e levamos a proposta para a Casa de Cultura, para a Biblioteca Cial Brito, na figura do Modoan Matos, que é um escritor referência aqui em Nova Iguaçu. E aí a gente resolveu colocar essa ideia em prática. Como a gente faria isso? Lembra disso? Como a gente faria isso nas leituras e como a gente tornaria um evento dinâmico sem desvalorizar o texto. E assim a gente chegou à primeira edição do Aleatórios, convidando os amigos, as pessoas próximas, para que fizessem um conto com um determinado tema, de no máximo uma lauda, e a gente levava para o dia, juntava todos os participantes, distribuía, fazia um sorteio e começavam as leituras às cegas, que foi o impacto para todo mundo. Isso é muito legal, porque enquanto a gente estava inquieto à procura de criar esse evento, coisas aleatórias foram acontecendo. Ele citou o Carlos Urch. Na real, esse encontro aí era na Zona Oeste e eram poemas sem assinatura que rolavam. E ele falou pra gente numa noite lá na Casa de Cultura e a gente ficou fascinado, porque a partir do momento que você não assina o texto, não importa se é o Modoan Matos, que ele citou, que tem 20 livros, ele que tem 5, ou se é uma autora que começou a escrever ontem porque estava lá lendo com a gente. A partir do momento que o texto não tem assinatura, o escritor está, digamos, usando Roland Barthes, né? Está morto. E quem está vivo é o texto. Fome, a carência, medo de quem, ao se ver, não aprendeu o outro enxergar. Mesmo que um dia acabe, que nada é para sempre assim, que as pessoas lembrem que existiu um evento de contos que valorizava o texto mais do que a figura. A gente involuntariamente vai nadando contra a maré dos nossos tempos, que valoriza mais a figura do escritor do que o livro, do que o texto, e valoriza mais o livro como um objeto de status do que o próprio texto. A gente busca lá no iniciozinho, na raiz mesmo, do que é feito o texto. O tema, a gente debate as frases, debate as variações do texto, as viradas narrativas, todas essas ideias a gente valoriza muito mais, e só no final, no último momento, que a gente fica naquela brincadeira sadia, quase que infantil, de apontar: esse texto é do Jonathan, esse texto é do Thiago, esse texto é da Sil, esse texto é da Eliane, e isso que era o mais divertido no final. Todo o anterior a gente valoriza a leitura, valoriza o trabalho do tema que a gente propôs, e eu acho que isso é o mais legal do Aleatório. Tem algo muito legal, que assim, o Thiago falou, quando a gente começa a frequentar eventos, e hoje em dia o número de escritores tem crescido cada vez mais em Nova Iguaçu e na Baixada, a gente percebe que as pessoas se leem pouco. A gente se conhece, mas a gente não conhece a literatura do outro. Assim que Thiago e eu nos conhecemos, a gente imediatamente já foi ler o livro do outro e a gente já escreveu resenhas, porque claro que a gente é amigo, mas se somos escritores a gente quer conhecer a literatura alheia. Então Aleatórios também serve para isso, para conhecer o estilo de cada um. A gente já sabia de quem era o texto e isso obrigava o autor a se ressignificar. Isso obrigava o autor a modificar a sua escrita, né? Tivemos casos exemplares lá do J. Marujo, que é um cara que escreve super denso e prolixamente, e no texto sobre Encruzilhada ele escreveu uma narrativa em primeira pessoa, como se ele próprio fosse, né, o despacho ali, oferendo a encruzilhada. Então aquilo foi também uma necessidade que o Aleatórios deu a esse escritor de se remontar enquanto autor, a sua própria escrita. E tem uma outra coisa também que a Sil fala muito, é a ligeira sensação
de que quando a gente está no Aleatórios, a gente está numa espécie de antiguidade, onde as pessoas se reuniam à noite ao redor das fogueiras para contar histórias. Então, quando a gente está no Aleatórios, aquele silêncio, aquela atenção que hoje em dia é tão raro alguém ficar 2 horas sem pegar um celular, alguém ficar 2 horas prestando atenção em alguém, isso nos remonta a tempos passados, e o Aleatórios tenta, de alguma forma, reviver isso, né? E mostrar que ainda é necessário prestar atenção no outro, ouvir o outro, o dom da escuta, que é muito raro hoje em dia. Naqueles tempos, partira resoluta em busca de sua descendência nórdica, passando um bom tempo transitando por países escandinavos, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Islândia, em Reykjavik, pesquisei, fixara residência por mais de uma década, vivenciando uma espécie de retiro espiritual, tendo produzido uma vasta e introspectiva obra existencial. Sumira aos olhos do mundo desde então. Recentemente, ouvi dizer que já havia retornado. Procuro-a desde então. Para mim, tudo pulsa, tudo ressona. E aquela rua solfejava notas musicais. Os textos que eram mais agradáveis e os mais relevantes de cada edição, a gente foi publicando uma revista que a gente também criou, que é a Revista Breves. Revista que fala de cultura, principalmente em regiões urbanas e periféricas. E era uma forma de tirar, de colocar não só o texto naquele pequeno ciclo da nossa mesa de leitura, mas para outras pessoas, que muita gente falava que não podia participar dos eventos, das edições, porque terça-feira à noite, às vezes as pessoas trabalham, estudam à noite. Então as pessoas queriam muito ler os textos que eram disponibilizados no dia, pelo menos os textos mais relevantes a gente conseguia publicar na nossa revista virtual, na Revista Breves. Desde para o próximo ano, de sair do ambiente só biblioteca municipal de Nova Iguaçu. A gente queria levar para as escolas, fazer alguma oficina de contos e disponibilizar o tema, e numa outra oportunidade fazer essa leitura às cegas para valorizar o texto. Muita gente que é tímida também tem medo de colocar, esse aqui é o meu texto. Entrega o texto sem assinatura, ninguém está julgando pela capa, julgando pela pessoa. A gente está julgando o texto, e não só julgando, né? Porque julgando também é uma palavra muito forte. A gente fala muito do conteúdo, do valor, a gente aponta algumas coisas que poderia ter ido por aquele caminho. Não, a gente só aplaude o estilo de cada um. Ao ocupar a escola, a gente pensa em fazer esses 2 momentos que o Thiago falou. Um primeiro momento com oficina, que a gente já fez e segue fazendo, né? Sim, a gente faz bastante. Mas essa oficina seria já direcionada para o encontro seguinte, que aí seria o Aleatórios. Então seria o Aleatórios ocupando as escolas. E eu acho que isso não incentiva só a descoberta de autores, mas também o reconhecimento de alguns leitores, né? Mediadores de leitura, alunos que talvez já façam isso, ou que talvez tenham aptidão para isso e sejam descobertos ali. Então esse é o nosso desejo para o ano que vem, de ocupar as escolas. A gente conta muito, não existe o evento se só a gente for e só a gente levar os textos. A diversidade, então, eu queria citar as pessoas que a gente já falou. O Moduan, a Sil, Maru, Joeliane, Nice Neves, Elizabeth, Lafayette, Eliane, da Elizabeth. E a Thaís apareceu lá sem querer ler e sem querer e sem levar texto. A gente não sabia quem era a Thaís. Thaís entrava muda e saía calada, mas prestava muita atenção em tudo. Ela foi em abril, maio e junho, se eu não me engano. Em julho ela levou um texto, e ela que só foi revelado no final, obviamente, que é o texto é sem assinatura. E ela contou pra gente que ela nunca havia pensado em escrever na vida e nunca havia escrito nada na vida, mas que foi o contato tão intenso com a literatura num evento Aleatórios que fez com que ela, primeiro, aprendesse como faz para escrever, porque o Aleatórios, ao ter textos comentados, ele também funciona como uma espécie de oficina. Então a Thaís foi aprendendo ao longo dos meses a escrever, claro, trazendo também o repertório dela. Mas quer dizer, uma das nossas maiores vitórias enquanto evento é saber que uma menina que tinha já anseios de escrita começou a escrever conosco lá no Aleatórios. Isso é muito legal. Carlos Mendes, Antônio Feitosa,
Humberto participou da Humberto primeira. Assunção, Jéssica Simões. Elisa, claro, né? Mônica, Natália, Exatamente. vai falando, Priscila, quem mais foi? Isadora foi. Sérgio Salles. Isso, ele foi uma vez. Ana Cristina Diamante, Rafael Diamante, Falta alguma coisa? Tiago Querques. Jonathan Magela. É isso.